Boa noite, igreja. Graça e paz em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de oração. Hoje a gente está aí com o grupo de louvor. Miguel está aqui comigo no violão, tem o Gui na guitarra, o Jairo na bateria, a Rebeca no teclado. Hoje, banda completa para louvarmos ao Senhor. Em Filipenses 4, versículo 6, irmãos, diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Com esse versículo, irmãos, vamos dedicar essa noite à oração. Então já vá colocando o seu pedido de oração aí na caixa de comentários, para no final, após a pregação, a gente vai, colocar esses pedidos diante de Deus em oração. E agora, irmãos, vamos louvar o nosso Deus. Aquele que merece todo o nosso louvor é aquele que, com o seu Espírito, acalma os nossos corações, nos enche com a paz que excede todo conhecimento. Então, louve a Deus pensando que, independente da situação que a gente se encontre, de pandemia, de crise econômica, de desemprego, o nosso Deus está conosco. O nosso Deus, Ele nos supre nossas necessidades, aquilo que precisamos, porque Ele é o nosso Deus. Amém? Então vamos cantar Vem. Vem, a hora chegou de adorar. Vem, a hora chegou de dar o seu coração. Vem, como estás, eu adoro. Estás diante de Deus. Um dia toda língua irá confessar e todo joelho dobrar. Por isso as riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem a ti. Toda língua irá confessar e todo joelho dobrar. Por isso as riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem a ti. Vem, a hora chegou de adorar. Chegou de dar o seu coração. Vem, como estás, eu adoro. Vem, como estás diante de Deus. Toda língua irá confessar, todo joelho dobrar. Por isso as riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem a ti. Um dia toda língua irá confessar, todo joelho dobrar. As riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem a ti.
hora chegou de dar o seu coração. Como estás, meu amor? Como estás, diante de Deus? Adoramos, é esse Deus que merece todo o louvor em nossas vidas. Ele que é a única razão de o adorarmos, de prestarmos culto, é esse Deus. Aquele que nos resgatou das trevas e nos transporta para o reino do seu amor. Amém? Então vamos cantar aquele que é a única razão da nossa adoração. És a única razão da minha adoração, ó Jesus. És a única esperança que anelo ter, ó Jesus. Por fim te fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És a única razão da minha adoração, ó Jesus. És a única esperança que anelo ter, ó Jesus. Vim te fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Meu bom Jesus, meu bom Jesus. Amém, igreja.
igreja, que esse seja o sentimento verdadeiro do nosso coração, de em todo tempo louvarmos ao Senhor. Em todo tempo, que saia da nossa boca, né, em todo tempo, palavras de adoração e de louvor ao nosso Deus, independente da nossa condição financeira, da nossa condição social, que a gente louve ao Senhor o tempo todo. E, né, temos a internet como essa ferramenta de comunhão virtual nesse tempo de quarentena e, né, de isolamento. Irmãos, agora queria chamar o pastor Lucas. Deixe seus pedidos de oração, de agradecimento na caixa de comentários aí, para logo após a pregação a gente poder orar juntos. Amém? Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, amigo, amiga que nos assistem, né? Mais uma live de oração. E hoje, pensando em todo o nosso contexto, a palavra que eu quero trazer essa noite é: quando as coisas vão de mal a pior. O que fazer quando as coisas vão de mal a pior? E o texto que nós vamos estar lendo é 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Diz assim: certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo ao Senhor. Agora, um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Dize-me que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: vai e pede emprestados a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, tantas quantas puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: traze mais uma vasilha. Ao que ele replicou: não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida, ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou, dizendo: pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Vamos orar? Pai Santo, Pai de amor, nesse momento, Pai, da exposição da Tua Palavra, pedimos orientação, graça, Pai, para que possamos transmitir fielmente, Pai, a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Em 2 Reis 4, de 1 a 7, conta a história de uma mulher que ficara viúva e ficou com uma dívida na qual os credores queriam seus filhos como escravos. Na cultura judaica, era comum, né, as pessoas ter servos, escravos, né, pessoas assalariadas e outros que trabalhavam apenas pelo prato de comida, podemos dizer assim. Mas tem um detalhe: a palavra de Deus, veja só o contexto de tudo isso. Na palavra de Deus, lá em Levítico, vamos ler esse texto, 25, Levítico, capítulo 25, do 39 ao 41. Levítico, capítulo 25, do 39 ao 41. Diz assim: se teu irmão tornar-se pobre, estando contigo, e vender-se a ti, não lhe imporás trabalho de escravo. Será para ti como um assalariado ou hóspede, e trabalhará contigo até o ano do jubileu. Então sairá da tua casa ele e seus filhos, e voltará ao seu clã e à propriedade de seus pais. Veja, essa viúva se encontrava numa situação de dificuldade, havia perdido o marido, e chegou um credor para levar seus filhos como escravos. Mas veja como que naqueles dias já ocorria o quê? A deturpação, a exploração. Aquele credor
não teve sentimento algum. Talvez ele desconhecia a palavra de Deus. Se teu irmão se tornar-se pobre, estando contigo, e vender-se a ti, não lhe imporás trabalho de escravo. Mas me parece que esse credor não levou isso em consideração. E essa mulher ficou numa situação terrível, talvez não dessa maneira, alguém querendo tomar filho de alguém, mas talvez pessoas nesse momento que estão nos assistindo passaram por um momento de luto, perca, situação difícil, dívida, e não sabe o que fazer. E eu disse que o tema dessa mensagem hoje é de quando as coisas vão de mal a pior, o que fazer? A primeira coisa que eu quero destacar essa noite é que quando as coisas vão de mal a pior, busque ajuda no lugar certo. Vamos lá voltar no texto? Olha só o que diz o texto. 2 Reis, capítulo 4. Certo dia, a esposa de uns discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo ao Senhor. Aonde ela foi buscar ajuda? Ela foi atrás do profeta Eliseu. Ela sabia que ali ela encontraria ajuda buscando um servo do Senhor. Então, quando as coisas vão de mal a pior, o que nós devemos fazer é buscar ajuda do lugar certo. Foi em busca do profeta, pois o seu marido havia sido caminhado com Eliseu, foi discípulo de Eliseu. E agora me parece que ela se encontra numa situação complicada, mas ela se lembrou, não, vou atrás do profeta. Outro aspecto interessante é que esse homem era temente a Deus. Quem que era temente a Deus? O marido dessa mulher. O texto nos mostra isso. Teu servo, meu marido, morreu. E bem sabes o quanto ele amava, com zelo, aqui na minha versão traz, o Senhor. Mas a história nos conta que ele deixou uma dívida. Quem que nunca teve uma dívida? Talvez grandes homens de Deus já passaram por isso. Mas o texto não mostra se era por má administração ou descontrole financeiro. Apenas diz que havia uma dívida. O marido, que era o cabeça do lar, aquele que traz o sustento, havia falecido e ficou uma dívida. Mas eu quero destacar essa noite, ela buscou ajuda no lugar certo, porque ela conhecia o seu marido. Ele era um homem temente a Deus, um homem de testemunho. Olha o que a esposa diz: bem sabes como procedia o teu servo, alguém fiel. Feliz é o homem que teme ao Senhor, diz Salmo 128, versículo 1. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Por mais que a situação daquela casa estava passando por uma situação complexa, mas ficou um testemunho daquele homem, o testemunho de fé. E ela foi no lugar certo, falar com a pessoa certa. Quando as coisas vão de mal a pior, não basta buscar no lugar certo, é preciso ouvir o conselho do Senhor. A partir do versículo 2, o profeta se coloca à disposição daquela viúva, sem interesses escusos. Ele não pediu nada para aquela mulher. Simplesmente ele se colocou na posição de um servo do Senhor, de um profeta do Senhor. Veja que ela procura ele e a partir do versículo 2 entra Eliseu. Que posso fazer por ti? Todo servo de Deus está pronto a servir e a ouvir. Ela buscou o profeta porque ela sabia que ele daria atenção devida a ela. Não ia deixá-la numa situação pior que ela já estava. Ele ouviu e a partir do versículo 2, ele começa a dar alguns conselhos a essa mulher. Deus usa os seus servos. Ela buscou um profeta. Talvez você pode buscar um irmão da igreja que está... Ligar para ele. Estou numa situação assim. O que eu devo fazer? A situação dessa mulher era uma situação financeira. Que tal você buscar ajuda com algum especialista? Talvez nesse momento de pandemia você está enfrentando isso. Talvez seu problema é depressivo. Talvez seu problema é espiritual. O fato é que quando você busca a pessoa certa, no lugar certo, Deus tem uma resposta para você. Deus vai falar contigo, mas você precisa ouvir.
Porque Deus usa os servos dele com um propósito. Como diz Efésios 4:11, o propósito de Deus usar os servos dele, seja pastores e mestres, é para o aperfeiçoamento dos santos, para o crescimento. Então ela foi na pessoa certa. E a partir daqui, ele se coloca à disposição daquela mulher. O que eu posso fazer por ti? E aí ele continua. Diz-me que tens em casa. Quando você está estudando um texto como esse, veja lá, versículo 2, Eliseu lhe indagou, que posso fazer por ti? Em sequência, diz-me que tens em casa. Ora, uma situação dessa, de dificuldade, estão querendo levar os filhos dela. Talvez essa pergunta soou para essa mulher de uma forma estranha. Diz-me o que tem em casa. O que uma casa de uma viúva que perdeu seu marido, que os credores estão cobrando, pode ter? Ela ficou atônita. Talvez você, lendo o texto, deve ter ficado atônito. Mas por que o profeta fez uma pergunta? Será que ele não sabe que ela não tem nada? Mas veja a resposta dessa mulher. Tua serva nada tem em casa, a não ser, não é que não tem nada, a não ser uma vasilha com azeite. Por que ela não disse de imediato para o profeta que ela tinha uma vasilha com azeite? E eu quero trazer umas informações para você. O azeite naquele dia, ele tinha um valor muito para negócios, ele era muito importante, era um produto tanto para uso medicinal, cosmético e culinário. O texto não apresenta por que ela já não falou de imediato para o profeta que ela não tinha um azeite. Nós não sabemos por que ela não falou. Talvez ela estava aguardando aquele azeite para uma ocasião, para fazer um alimento para eles e o que a sorte lhe reservava. Mas o conselho de Deus, através do seu servo, continua. Veja só, ela tinha alguma coisa em casa. E a partir daí, Deus vai usar o servo dele para orientar aquela mulher. Veja o versículo 4. A partir do 3. Então ele ordenou. Bom, tem uma vasilha com azeite, então ele ordenou. Vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, tantas quantas puder recolher. Eu acho interessante aqui que a mulher em nenhum momento duvidou. Sabe por que ela não duvidou? Porque o texto ele é coeso, ele é fácil de compreender. Se ela foi atrás do profeta, porque ela sabia que Deus lhe responderia através do seu servo. Então, ela não questiona, por que ele está pedindo um monte de vasilha? Não faz sentido se eu tenho só um punhado. Ela não questiona, ela tão somente ouve e obedece. E ela fez. Olha só o que diz o versículo 4. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos. Põe-nos de lado à medida que forem ficando cheios. Mas talvez você faça uma outra pergunta. Por que fechar a porta? Por que o profeta mandou pegar a vasilha e fechar a porta? Deus tinha um propósito para com aquela família. Muitos não creem no poder de Deus. Talvez o profeta sabia que o agir de Deus não era para todos os vizinhos, mas para provar àquela família que ele é Deus e cuida dos seus. Aquela família, a partir de agora, ia desfrutar de algo que eles não conheciam, que é o poder de Deus, o poder de obedecer, de ser obediente e crer em Deus. Veja que o texto diz que e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos. O milagre é muito maior daquilo que a mulher já tinha. O poder de Deus manifestado naquela vida. Aquela família pôde desfrutar de algo que eles não conheciam, talvez não sabiam. Deus faz o milagre. O azeite se multiplica. Olha o que diz o versículo. Olha lá, versículo 5. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Então veja que é passo a passo. Primeiro ela ouviu, faz isso, e depois ela começou a colocar em prática. Entrou dentro de casa e com seus filhos começou a encher a vasilha. E olha o que diz o 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos, traz mais vasilha. Ao que ele replicou, não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr.
Deus agiu na vida daquela família, na vida daquele homem que havia falecido, mas que era temente a Deus, e a família dele conhecia o poder de Deus porque foi atrás do profeta. Eles cumpriram, ouviram o conselho de Deus através do profeta, colocaram em prática as orientações, e eles presenciaram o poder de Deus na família. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Assim é o nosso Deus. O Deus que multiplicou o azeite da viúva é o mesmo Deus de hoje. Não importa o que você tem, a situação que você se encontra, quando você ouve a voz de Deus, quando você coloca seus ensinamentos em prática, quando você confia totalmente em Deus, você vai ver o milagre de Deus na sua vida, na sua família. Deus não vai permitir que a sua família venha perecer. Por mais que você passe por situações difíceis, você vai contar com a presença de Deus. Você precisa desfrutar desse momento em família com Deus. Pega o exemplo dessa viúva. Confie em Deus, você e seus filhos, sua família. Orem a Deus. Hoje é um culto de oração. Ao terminar de a gente orar, ajunta a sua família. Talvez você está angustiado, não sabe mais o que fazer, como parcelar suas dívidas, como pagar suas contas. Você primeiro precisa tomar uma decisão de fé, confiar em Deus e descansar em Deus e obedecer a Deus. Deus tem algo para fazer na sua vida e na sua família. Deus está usando esse tempo para manifestar o seu poder em sua vida e de toda a sua família. Não duvide de Deus. Deus não deixa os seus servos perecer. Deus não deixa seus servos sozinhos. Mas você deve seguir isso. Buscar ajuda no lugar certo. Ouvir o conselho de Deus e confiar nele. Mas o conselho não acabou. Continua. Veja o versículo 7. Depois do milagre acontecer, com certeza eles festejaram muito. Mas tem a segunda parte. Veja o que diz o versículo 7. Em seguida ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus. Ela contou tudo para quem? Para os vizinhos? Para os familiares? Não. Ela voltou a quem ela tinha pedido conselho. Ela voltou ao homem de Deus. Ela não foi divulgando, ela voltou. Porque tinha mais orientação. A primeira parte Deus tinha feito, mas tinha uma orientação que muitas vezes a gente não pode deixar desapercebido. Olha só, o profeta ainda continuou instruindo ela. Veja só a continuação do versículo 7. Pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Viu? O conselho teve início, meio e fim. O profeta instruiu: paga as tuas dívidas. Muitas vezes, os milagres de Deus é algo coeso, ele é inteligível. Por quê? Veja, o profeta falou, todo o passo a passo ela cumpriu, Deus agiu. Mas agora, não era para só festejar e celebrar, não. Vai lá e paga a tua dívida e vive com o resto. Eu não sei o valor da dívida, o texto não fala, mas ia custar a vida dos filhos. E nem quanto sobrou. Só sei que meu Deus operou. Não sei o valor da dívida, não sei quanto sobrou, só sei que o Deus, o Eterno, o Soberano, operou na vida daquela família. Você crê nisso? Essa história não é uma simples história, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é verdadeira. Você precisa crer na palavra de Deus. E crer na palavra de Deus primeira coisa, é negar-se a si mesmo. Talvez você está tentando com as suas próprias forças algumas soluções, mas ouça o que a palavra de Deus diz nesta noite. Busque a ajuda certa, ouça o conselho do Senhor e coloque em prática. Deus tem grandes coisas a fazer na sua vida. Deus quer operar grandes coisas na sua vida e na vida da sua família. E não duvide de Deus. Deus está no controle. E nesse momento, eu queria orar pela sua vida. É apenas uma reflexão.
Hoje o propósito maior é nós dedicarmos a oração. Eu quis trazer uma palavra de esperança e de fé para você, porque eu já passei por situações difíceis. E quando eu descansei, confiei e não duvidei, Deus cuidou da minha casa. E assim tem sido. É Ele que tem cuidado da minha casa. E é Deus que vai cuidar. Não duvide. Vamos orar. Pai Santo, Pai de amor. Passamos por situações, Pai, que muitas vezes são geradas por nós mesmos, Pai. Mas nessa noite, Pai, eu sei que pessoas estão assistindo, estão aflitas, estão passando por desespero, angústias, desesperadas, Senhor Deus, sem saber o que fazer, Pai. Qual decisão tomar. Mas hoje nós aprendemos, Pai, nessa pequena reflexão, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Basta a gente buscar ajuda no lugar certo, ouvir os conselhos do Senhor, que o Senhor tem o melhor a fazer, Pai. Pai, eu quero pedir por aquele, Pai, que nesse momento se encontra endividado, dê sabedoria, Pai. Aquele que se encontra desempregado, abra uma porta, Pai. Abençoe, Pai, a vida, Pai, de cada um, Pai. Aquele que está desanimado espiritualmente, Pai. Anime o Senhor Deus. Faça uma obra, Pai, na vida de cada pessoa, Pai, que está assistindo. Eu não sei as necessidades, mas Tu o sabes, Pai. Que essa palavra possa ficar gravada no coração de cada um que está assistindo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique aí, que agora nós vamos ter um momento da oração. Amém, igreja. Que palavra abençoada, que possa ser uma verdade em nossas vidas, que a palavra de Deus possa encher os nossos corações e o nosso caminhar. Antes de orarmos, irmãos, vamos cantar mais uma música, também já em espírito de oração. Não esqueça, irmãos, de colocar os seus pedidos de orações aí na caixa de comentário, tá? A gente tem já alguns aqui. Aí um pedido que você lembrar do seu parente, de um amigo. Coloque aí também pra gente orar logo logo. Amém? Vamos cantar então, Foi Tão Imenso Amor. Teu imenso amor que me conquistou, e eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim. Mesmo eu não merecendo, meu amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão. És o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus, é graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, meu amor me aceitou em
és para mim mais do que paixão. És o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Jesus, Efésios 6, verso 18, diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Irmãos, nesse momento vamos orar pelos pedidos de oração que estão ali no Facebook, na caixa de comentários. Vá colocando seu pedido ainda. Mas também queria lembrar dos nossos irmãos que são perseguidos por causa do Evangelho. Irmãos que dedicam a vida em locais que o livre culto, a livre manifestação ao nome de Cristo é proibida. Irmãos que muitas vezes são presos, são torturados, até mesmo mortos por causa do Evangelho. O mesmo Evangelho que anunciamos todas as quartas e todos os domingos pela internet e também com a nossa igreja. Queria também lembrar disso e convidar os irmãos a diariamente colocar diante de Deus em suas orações nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Recentemente eu li que nesse tempo de pandemia, de isolamento, muitos irmãos, muitos cristãos que vivem em locais que perseguem a fé cristã têm sofrido por conta disso, por não poder sair de suas casas, por não poder trabalhar, enfim, e também por acirrar essa perseguição ao Evangelho. Então eu queria começar a oração agora, irmãos, enquanto vocês vão colocando os pedidos de oração, lembrando dos nossos irmãos perseguidos. Feche seu olho agora na sua casa, junto com a sua família. Vamos ter esse tempo de oração agora. Bondoso Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de podermos virtualmente estarmos em comunhão como igreja, Deus. Poder louvar o seu nome, poder adorar o Senhor, poder compartilhar da sua palavra, Deus. Sabemos que nesse tempo de quarentena, de isolamento, de pandemia, estamos isolados fisicamente, mas o seu Espírito nos une, Deus. O seu Evangelho, a graça de Deus é muito maior do que a pandemia de coronavírus, Deus. Queremos orar agora também, Deus, pelos nossos irmãos que, antes mesmo de tudo isso estar acontecendo, já sofriam, Deus, perseguição por professar a fé verdadeira em Cristo, Deus. Oramos, Deus, para que a igreja sofredora, a igreja perseguida, Deus, possa ser fortalecida, especialmente nesse tempo, no amor de Cristo, Deus, na fé e na graça, Deus, para que todas as necessidades possam ser supridas conforme a sua vontade, Deus. Para que esses irmãos, que são verdadeiros exemplos de fé para nós, se mantenham firmes
no caminho de Cristo, Deus, no Evangelho. E que eles, de alguma forma, bem como a gente também aqui no Brasil, possa aproveitar essa situação para propagar o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, Deus. Aquele Evangelho que perdoa, transforma e dá vida, Deus. Abençoe a vida desses nossos irmãos. Que a gente possa fazer valer o que está escrito lá em 1 Coríntios 12, Deus, de que quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. E quando uma parte é honrada, todo o corpo é honrado também, Deus. Que a gente não esqueça desses irmãos que entregam as suas vidas pela causa do Evangelho, Deus. Que a gente possa sofrer por eles e com eles por causa do seu Evangelho, Deus. Não deixe a nossa fé esfriar por conta da quarentena, Deus. Que a nossa fé, a nossa vida possa ser fortalecida em Cristo nesse momento também, Deus. Quero orar, pensando nesse assunto, Senhor, agora sobre as nossas autoridades. Que o Senhor possa derramar sobre elas, Deus, autoridades, o prefeito, o governador, os deputados, os senadores, nosso presidente também, Deus. Que o Senhor derrame da sabedoria do alto na vida deles, Deus. Que cada um possa ser temente, Deus, à verdadeira palavra do Senhor, Deus. Verdadeiros tementes ao Senhor. Que essa situação não possa ser aproveitada para politicagens, para embates políticos, mas que a saúde da população possa ser colocada em primeiro lugar, Deus. Oramos para que as nossas autoridades possam ter sabedoria em lidar com essa situação. Nosso país já está com um número elevado de mortes, de contaminações pelo vírus. Oramos para que isso possa diminuir, se for da sua vontade, Deus. Que essa pandemia possa acabar o quanto antes, que os cientistas possam desenvolver uma vacina o quanto antes, Deus, para que a contaminação possa diminuir, para que os números de mortes possam diminuir também e que o nosso cotidiano possa voltar à normalidade dentro do possível, Deus. Mas especialmente oramos pelas nossas autoridades para que elas possam agir de acordo com a verdade, com as informações verdadeiras, Deus, de acordo com a ciência, que não sejam notícias falsas divulgadas pela internet, nos jornais, pelas autoridades também, Deus. Para que a população, Deus, possa estar segura de que estamos lidando da melhor forma possível com essa situação. Nos dê sabedoria também em lidar com o nosso dia a dia, em sair de casa, que o Senhor possa proteger as nossas vidas, Deus. Especialmente dos nossos irmãos da igreja, para que a saúde deles possa ser preservada, Deus, conforme a sua vontade. E oramos também, Deus, para que nós, como crentes em Jesus, possamos ser sábios em lidar nessa situação também, Deus. Que a nossa igreja, graças ao Senhor, temos líderes sábios, líderes que temem ao Senhor verdadeiramente e que são corretos em lidar nessa situação, Deus. Oramos para que a nossa igreja possa ser sábia nesse tempo de evitar sair de casa quando não é necessário, de tomar as medidas de precaução da contaminação do vírus e, mais uma vez, que as nossas saúdes, as nossas vidas possam ser preservadas pelo Senhor. Oramos também agora, Deus, para que o Senhor fortaleça as famílias da nossa igreja, Deus. Para que cada família, Deus, possa ter esse tempo juntos em casa, aqueles que estão trabalhando de casa, para que a família possa se unir em torno da sua palavra, Deus. Que o seu Espírito possa ser abundante em cada família da nossa igreja, Deus. Cada um de nós possa buscar o Senhor em culto familiar, para que a gente se encha do seu Espírito nesse tempo também, Deus. E sabemos, Deus,
que a situação do nosso país está complicada também, Deus, economicamente. Oramos para aquelas pessoas que estão desempregadas, aqueles que ainda não conseguiram o auxílio do governo, aqueles que ainda estão procurando um emprego, para que o Senhor sustente e derrame das suas bênçãos nessas famílias, Deus. Para que cada um que se encontra nessa situação, Pai, possa encontrar no Senhor o consolo e o conforto, Deus. Que o Senhor possa os suprir as necessidades desses nossos irmãos, de todos os brasileiros que se encontram desempregados, Deus. E oramos também, Deus, para que aqueles que estão afastados do Senhor, Deus, possam te encontrar, possam te buscar nesse tempo, Deus. Use as nossas vidas, use a internet, use o WhatsApp, use o Facebook, o Instagram, Deus, para que a igreja possa propagar do seu evangelho nesse tempo de pandemia, Deus. Que pessoas possam entregar as suas vidas a Cristo nesse tempo também, Deus. Que a gente faça um bom testemunho do Senhor, que a gente honre o evangelho de Cristo. Especialmente agora, Deus, pensando nas famílias da nossa igreja, quero colocar a família do Mozart, da Lid, nas suas mãos, as crianças também, Deus. Que o Senhor os dê ânimo, derrame, Deus, mais uma vez de suas bênçãos na vida deles, que dê a eles, Deus, sabedoria, segundo a sua palavra, Deus, na vida do Mozart, da Lid, Deus. Que o Senhor os sustente a cada dia, Pai. Também oro agradecendo pela vida da Sandrinha e do Rodrigo, pela venda do apartamento deles, que o Senhor conduziu tudo da melhor forma, que eles possam ser sábios em lidar com todo o dinheiro que possa vir, com toda a venda, e também, Deus, para que o Senhor os oriente e direcione nesses planos que eles têm, Deus. Que esses planos possam ser de acordo com a sua vontade, Deus. Que eles saibam que é o Senhor quem realiza e cumpre a vontade na vida da Sandrinha e do Rodrigo, bem como também de todas as nossas vidas, Deus. Quero orar, Deus, agora, nesse momento também, pelo emprego para o nosso irmão Alisson, para que, se for da sua vontade, Deus, ele encontre um trabalho o quanto antes, para que o sustento financeiro, Deus, possa vir para ele e para a Cris, Deus. Abençoe a vida do irmão Alisson, que o Senhor derrame, Deus, a cada vez mais de sua sabedoria para ele, para a Cris, um casal que ama ao Senhor e ama servir ao Senhor, Deus. E sabemos, Deus, que eles são gratos pelo sustento que o Senhor tem dado a eles. Oramos para que os futuros planejamentos deles também possam estar de acordo com a sua vontade, Deus, especialmente a compra de uma casa própria, Deus. Que o Senhor possa dirigir, orientar cada passo desse sonho e que, se for da sua vontade, o Alisson e a Cris possam adquirir uma casa para eles, Deus. Também oramos em especial pela vida da dona Raquel e do pastor Alcindo, especialmente, Deus, pelo processo de aposentadoria da dona Raquel, que está enfrentando algumas complicações. Oramos, Deus, para que o Senhor possa tocar a vida dos responsáveis disso e que, em nome de Jesus, Deus, o processo de aposentadoria dela possa sair, para que ela possa descansar finalmente e receber aí um salário digno, Deus, de acordo com o tempo de trabalho dela, Deus. Oramos também, Deus, pela saúde do nosso irmão Luiz Madeira, agradecendo, Deus, pela melhora do nervo ciático dele. As dores têm diminuído e oramos para que, em nome de Jesus, isso possa ser curado, as dores possam desaparecer, Deus, e o Luiz possa poder ter uma saúde recuperada de novo e testemunhar do Senhor como ele tem feito, Deus. Um irmão aí também que não mede esforços em anunciar o seu evangelho. E oramos também pela família da Cleia, Deus, para que o Senhor esteja os abençoando, derramando mais uma vez, Deus, de sua sabedoria
do seu Espírito, Deus, que o amor, a graça de Cristo possa encher aquela casa, Deus. Esteja conosco, Deus, abençoando a vida da nossa igreja. Mais uma vez, que o Senhor esteja sustentando a cada um de nós e que todas as nossas necessidades possam ser supridas conforme a sua vontade, Deus. Agradecemos mais uma vez, Deus, pela ferramenta que temos na internet de mantermos nossos cultos, mantermos a nossa comunhão e que, Deus, isso possa ser também usado para o anúncio do seu evangelho, Deus. Que a gente possa ser verdadeiras testemunhas de Cristo, Deus. Use a vida da nossa igreja para anunciar do seu reino de amor, Deus. É isso que oramos em seu santo nome. Amém. Irmãos, aí está o contato dos pastores na tela, tá? Você pode entrar em contato com eles, pastor Joel, pastor Horst, pastor Lucas, tá bom? Ligue para eles, mande uma mensagem, mande seu pedido de oração, seu agradecimento, tá bom? Também para o seu líder de célula, enfim, tá? Não tenha vergonha. Irmãos, os pedidos de oração eles estão ali na caixa de mensagens do Facebook. Leia cada um com atenção, com carinho e ore por cada um desses pedidos. Ore também pelo nosso Brasil, pela situação que estamos. Ore em família, leiam a palavra juntos, né? Tenham um tempo de comunhão em família também, Deus. Tá? E lembrando, agora já encerrando a live, amanhã tem a live do pastor Rony, tá? É às 19h30 no YouTube, eu acho, né? 19h30 a live do Rony. Tem o tempo das crianças antes, na quinta também? Acho que é às 7 horas tem lá é só domingo? Enfim, Rony, me desculpe se eu estou dando informação errada aí, mas 7h30 a live do Rony, tá bom? E também, como sempre, as nossas lives nos domingos, às 10 horas da manhã, tá bom? Convide aí seus familiares, mande o link aí do Facebook da live, tá bom? Não deixe passar essa oportunidade aí de ouvir a palavra de Deus. Irmãos, uma boa noite a vocês, uma boa semana, que Deus os abençoe e nos vemos no domingo. Boa noite.